Fala pessoal, beleza? Vamos resolver agora o exercício 2 da lista 4 sobre gás ideal, tudo bem? Então vamos para o enunciado do exercício primeiro. Ele fala o seguinte: uma sala com volume V é preenchida com ar, cuja massa molar média é emisão. A massa molar média é a média sobre os diferentes componentes do ar, nitrogênio, oxigênio, hidrogênio, blá blá blá. Tá? Se a temperatura da sala é elevada de T1 até T2, mantendo-se a pressão aproximadamente constante, ele quer saber qual é a massa que deixa a sala. A questão é simples, né? Ele pede também para a gente expressar o resultado em termos da quantidade definida no enunciado da constante do gás R. A questão é simples no sentido de, não que ela seja simples de ser feita, mas ela é simples de entender o que é pedido. O que está acontecendo? Vamos entender fisicamente o que está acontecendo. Você tem uma sala fechada com volume fixo V, então o volume do problema é fixo. Há uma pressão fixa, né? E aí você esquenta essa sala. Então lá dentro tem uma temperatura inicial T1, você tinha as moléculas de gás lá dentro. Quando você esquenta esse gás lá dentro, há uma pressão e há um volume fixos, quando você esquenta um gás ele tende a se agitar mais. Se você mantém a pressão e o volume fixo, não tem como você fazer isso sem perder gás. Tudo bem? Não tem como você manter pressão e volume fixos, variar a temperatura mantendo a mesma quantidade de gás. Isso é impossível. Ou seja, parte do gás que estava lá dentro vai ter que sair para que a pressão e o volume estejam mantidos constantes. Tudo bem? Então essa é a primeira ideia inicial. Ele quer saber qual é essa massa que sai. Então vamos tentar entender isso. Então, para começar, vamos partir da relação do gás ideal que a gente conhece. PV igual a nRT. N, que é o número de mols, é massa sobre massa molar. Então é a massa de gás que você tem na sala dividido pela massa molar do gás que está na sala. Pensa assim, o número de mols vai ser a massa total do gás que está lá, dividido pela massa de um mol de gás. Né? O número de mols é a massa total dividido pela massa de um mol. E aí você obtém o número de mols, certo? Substituindo essa relaçãozinha na equação de estado, fica PV igual a Mzinho sobre emisão, RT. Isolando a massa, que é o que a gente quer estudar, a massa vai ficar PV emão sobre R vezes 1 sobre T. Reparem que eu deixei 1 sobre T sozinho ali, isolado, porque é ele que vai variar no problema. Tudo bem? Então, o que a gente tem? Inicialmente, a gente tem uma massa M1 associada a uma temperatura T1, dá para perceber aqui, né? E no final, a situação final, a gente vai ter uma nova massa M2, a massa de gás vai ter mudado, porque a temperatura vai ter mudado. Tudo bem? Então, a gente achou a expressão, isolou a massa em função da temperatura e dos outros parâmetros. A gente sabe que a pressão, o volume, a massa molar e o R não mudam. A massa molar e o R não mudam porque são constantes. A pressão e o volume não mudam porque ele falou que a pressão é mantida constante. E o volume da sala, obviamente, não é alterado, né? Então, esses caras não mudam. Então, a massa depende só da temperatura no problema, porque é ela que está variando. Tudo bem? Então, para uma temperatura T1, você vai ter uma massa M1. Para uma temperatura T2, você vai ter uma massa M2. Até aqui, tranquilo. Onde que vem a brincadeira? A gente sabe que a temperatura 2 é maior que a temperatura 1, porque a gente está esquentando o gás, certo? Consequentemente, a massa M2 vai ter que ser menor que a massa M1, porque a massa é inversamente proporcional à temperatura, na relação que a gente encontrou. Então, a massa de ar dentro da sala, depois que você esquenta, vai ser menor do que era antes. Ou seja, uma certa quantidade de gás está saindo da sala. Ele quer saber que quantidade é essa. Ora, a quantidade de gás que saiu é a quantidade que eu tinha menos a que eu tenho. Faz sentido? Só pegar a quantidade inicial que eu tinha, que era M1, subtrair por M2, que é a quantidade final. O que eu tinha menos o que eu tenho é o que sobrou. Aliás, é o que vazou. O que eu tinha menos o que eu tenho é o que vazou da sala. Tudo bem? Então é só fazer M1 menos M2. Posso pôr o PVM sobre R em evidência. 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Então essa é a resposta do item A. O item A era só fazer isso, achar uma expressão para a massa de ar que saiu da sala em função dos dados do problema, volume, massa molar, pressão, R e as temperaturas. Tudo bem? No item B, a gente só tem que substituir os valores. Ele fala para a gente considerar que o volume da sala é 80 metros cúbicos, né? Então aqui já está 80. Ele fala para a gente considerar uma pressão de 1 atm, tem que converter para Pascal, então por isso que ficou 1,03 10 a quinta. A massa molar ele fala 28,9, eu coloquei aqui 28,9 10 a menos 3, porque tem que converter para quilograma, ela foi dada em grama. Tá? O R, 8,314, e as temperaturas, 18 graus a inicial, passa para Kelvin, soma 273, fica 291,
25 graus, passa para Kelvin, 298. Não esquece que para passar para Kelvin tem que somar 273. Faz todas as contas, a resposta vai dar em quilograma, a gente obtém aí 2,24 quilogramas de gás que deixaram a sala. Tudo bem? Então, aqui a sacada é, repetindo todo o caminho, partir da relação do gás ideal, a equação do estado, obter a massa do gás em função da temperatura, ver que a temperatura final é maior que a inicial, de modo que a massa final é menor que a massa inicial, ou seja, a massa diminuiu, calcula o quanto de massa que vazou da sala, e aí acha a relação, substitui os números, acabou, problema resolvido. Tudo bem? Então, 2,24 kg de ar tiveram que sair da sala para a pressão ser mantida constante. Tudo bem? Então é isso. Reparem que se a sala for fechada, isso é impossível. Se você lacrar a sala completamente, de modo que a massa de ar não saia, como o volume é mantido constante, você esquenta o gás, a pressão tem que esquentar junto. A pressão não esquenta, ela aumenta. A pressão tem que aumentar junto. Tudo bem? Então aqui nesse caso, para a pressão ser mantida constante, você precisa ter alguma abertura para que o ar saia. Senão é impossível você manter a pressão constante. Tá? Então esse problema está resolvido. Qualquer dúvida, podem mandar para mim.